Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Mábio, professor de Biologia do Pré-ENEM Legal do nosso estado do Acre. E estou aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre questões possíveis do nosso Enem. Possíveis assim, elas já caíram no Enem, já foram cobradas, e aí esse assunto ele pode ser redundante, ele pode vir, pode não, ele virá outras vezes, tá? Então, vamos lá, vamos para o que interessa. Hoje nós vamos falar sobre biotecnologia. Professor, biotecnologia é um nome assim, eu nunca estudei isso aí, professor. Biotecnologia é a utilização de seres vivos para beneficiar a humanidade, ok? Nós costumamos, quer dizer, o ser vivo, ele modifica o meio, tá? Mas nós agora conseguimos modificar, até modificar os seres vivos para nos beneficiar, ok? Então vamos para a questão. Mas antes, vamos para essa chargezinha aqui. Há pessoas que estão às margens da nossa sociedade e que não são abastadas, quer dizer, não recebem alimentação, o que elas deveriam receber como seres humanos. Bom, e aí aqui, um casal, né? Eles estão lá com a plaquinha lá mendigando e dizendo que eles aceitam até alimentos transgênicos para eles se alimentarem. Professor, alimentos transgênicos não fazem mal? Bom, por enquanto, não há estudo comprovando que todo alimento transgênico faça mal. Aliás, não há estudo significativo a respeito de alimentos transgênicos sobre a sua parte maléfica à humanidade. Tá? O certo é que se não fossem os alimentos transgênicos, a produção de grãos no Brasil e no mundo não seria do jeito que é hoje. Tá? Então, muito provavelmente, muitas pessoas passariam fome se não fosse a produção de alimentos transgênicos. Ok? Isso é bem complexo, isso pode ser tratado durante muito tempo, quer dizer, estudado, discutido durante muito tempo. Enfim, questão 2021. Questão 123 do Enem de 2021. Ok? Nós vamos fazer assim. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Só lembrando, né, historicamente, os búfalos foram trazidos para o Brasil porque era um tipo de bovino muito resistente, que conseguia adentrar a floresta sem morrer, sem ser prejudicado. Tá? Só lembrando que eles foram trazidos lá da África para cá, lá dos países asiáticos para cá, onde o predador dele lá é um leão, é um tigre, tá? Leão. Mas aqui no Brasil, eles ficaram sem predadores. E aí, o que a gente tem aqui de felino de grande porte é a onça. A onça, quando viram os búfalos, elas então imaginaram, bom, aqui tem um banquete para mim. E, no entanto, não foi assim. Então, os búfalos são animais exóticos para nós, e esses animais exóticos, eles geralmente não têm predadores naturais, no caso da nossa floresta amazônica, ok? Enfim, e aí eles foram deixados para lá, deixa lá na floresta. Existe uma região do Pará que ainda tem uma grande quantidade de búfalos vivendo soltos na natureza, tá? Porque ninguém conseguiu mais controlar essa parte aí. Mas, enfim, por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades, como albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Pessoal, consanguinidade, quando se tem um cruzamento para formar novos indivíduos, né? O criador, ele então quer mais aumentar a sua população ali do que ele está criando.
E aí ele, de repente, está cruzando indivíduos muito próximos, parentes, a mãe com os filhos, o pai com as filhas, irmão com irmão, primo com prima, e aí, de repente, há o surgimento de anomalias que são, lá da nossa genética, que são recessivas, ok? Dadas por genes recessivos. O albinismo, por exemplo, é um desses tipos. Nos cães, tem lá quando o cãozinho nasce sem movimentar o quadril, tá? Ele não tem movimento do quadril e ele morre cedo. 10 dias, 15 dias, eles não conseguem resistir. Então, isso é caso de consanguinidade, ok? Bom, separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Trazer lá um outro búfalo, ou então outro animal, se for um cão, por exemplo, que não seja parente, que seja distante, a consanguinidade seria o ideal para que não ocorressem nascimentos desses tipos. Ok? Bom, comando da questão. Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Vamos para os distratores daqui a pouco. Espera aí. Bom, espera aí. O que é biotecnologia? Primeiro, biotecnologia é o uso de organismos vivos ou substâncias desses organismos para modificar um produto, para desenvolver algo para a humanidade. Ok? Qual a importância mesmo? Olha só, tem lá na produção de fármacos, na indústria alimentícia, uso de micro-organismos para a agricultura, melhoramento genético. Isso tudo relacionado à biotecnologia. Mas quais são os principais atores aí da biotecnologia? São as células-tronco, são os organismos geneticamente modificados, ou então transgênicos, como queira, são a utilização de um DNA recombinante. O que é isso mesmo, hein, professor? Parte de um DNA inserida em outro DNA. Por exemplo, utiliza-se como vetor dessa inserção o plasmídio. O que é o plasmídio? É o material genético secundário das bactérias. Legal. Clonagem, a gente sempre falou da clonagem, sempre que falamos nas ciências sobre clonagem, a gente lembra da ovelha Dolly. A eletroforese, que é para identificar teste de paternidade, ok? As enzimas de restrição, que vão fazer cortes em partes específicas do DNA para inserir um outro tipo de informação, de gene, e a reação em cadeia da polimerase, ou seja, PCR. Para que serve isso? Multiplicar genes de interesse, ok? Utilizando plasmídio. Legal. Aqui, os transgênicos, modificação de um ser. Tem um caso de transgênicos em que os cientistas eles colocaram genes da orelha humana em um camundongo. E aí o camundongo nasceu com a orelha humana na parte traseira, ok? É interessante, mas é esquisito, ok? Mas é um transgênico. Outro tipo, tecnologia do DNA recombinante, que é aquela que eu falei para vocês, utiliza o plasmídio, está aqui o plasmídio, uma molécula arredondada pequena de bactérias, material genético secundário das bactérias, e aí a partir daí vai haver a produção do que há de interesse para a humanidade. Um caso assim clássico é a produção de insulina. Tá? Insulina para quem tem problemas de diabetes. Clonagem, a clonagem da ovelha Dolly, isso aí é bem conhecido por todos, mas existe também a clonagem terapêutica. Tira-se uma célula de uma célula somática um material genético, reproduz esse material genético, insere ele numa célula gamética, numa célula reprodutiva, e aí tu vai ter tecido específico sendo produzido. Aqui, por exemplo, tecido muscular, tecido sanguíneo, tecido nervoso, enfim.
Isso aí é clonagem terapêutica. Volta para a questão. Qual procedimento biotecnológico, comando de novo, só para não esquecer, qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Que situação? Lembra? Nós estamos falando dos búfalos e que esses búfalos estão aparecendo com enfermidades porque há um caso de consanguinidade. Os parentes estão fazendo cruzamento e aí está aparecendo albinismo, defeitos cardíacos, enfim, eles estão nascendo com anomalias. Qual seria, então, o procedimento biotecnológico prévio recomendado nessa situação? Seria transgenia, modificar os genes dos búfalos? Não. É colocar lá material genético de um outro ser? Não, 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 não. Seria a terapia gênica, quer dizer, anular a participação de um gene em um determinado momento do desenvolvimento embrionário desses búfalos? Também não. A vacina do DNA? Também não. A clonagem terapêutica, aquela que eu acabei de falar para vocês? Não. O mapeamento genético, peraí, pessoal, o que é mapeamento genético? É a gente ter conhecimento dos genes de um búfalo macho, por exemplo, ou de vários búfalos machos, para perceber qual que é a quantidade de genes excessivos de cada um. E aí, com menor quantidade de genes excessivos, faz-se o cruzamento deste. Isso se chama mapeamento genético. Ok? Será que essa é correta? Resposta correta, então, letra E. Ok? Vamos para mais uma. Tá valendo. Olha só. Mais uma questão lá, Enem 2020. Essa, ela demanda um pouquinho mais de pensamento de vocês, tá? De interpretação. Olha só. Em uma pesquisa, estão sendo testados 5 quimioterápicos. Quimioterapia. Terapia a partir de substâncias químicas. Quanto à sua capacidade antitumoral, quer dizer, a capacidade que esse quimioterápico tem de matar células tumorais, com tumor, com câncer. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride células normais. Bom, que o quimioterápico vai matar as células antitumorais, as células tumorais, é uma certeza. Mas ele também pode matar as células normais. Isso aí traz um prejuízo para o indivíduo. Para o experimento, partiu-se de cultivo de células tumorais, e aí são essas colunas escuras aqui, e células normais. E aí as células normais são essas das colunas claras. Com o mesmo número de células iniciais. 2 grupos, controle, não receberam quimioterápicos. Controle de células tumorais e de células normais. As colunas 1, 2, 3, 4, 5 correspondem aos grupos tratados com os 5 compostos. O número de células viáveis que ficaram vivas após os tratamentos está representado pelas colunas. Comando da questão. Qual quimioterápico deve ser escolhido para o tratamento desse tipo de tumor? Aí, reparem, cada um desses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, é um quimioterápico. E aí, cada um desses grupos aqui é a quantidade de células que permaneceu viva usando esse quimioterápico. Tá? Espera aí que a gente já volta para a questão. Bom, falando em quimioterápico, a gente pensa em câncer. Falando em câncer, a gente lembra das pessoas que sofrem com os cânceres. E na nossa vida, a gente tem vários casos próximos a nós de pessoas que já sofreram com algum tipo de câncer. De repente, essas pessoas fizeram o tratamento, fizeram a quimioterapia, fizeram a fototerapia e aí, de repente, ficaram boas. Ou não, nem deu tempo fazer essa quimioterapia, nem a retirada, nem fototerapia, nem nada. Então, não deu tempo para nada. Foi um câncer, assim, muito agressor, né? Muito forte. Enfim,
Mas o que tem-se de lembrar a respeito é que há como prevenir. Então, as mulheres, elas tendem a fazer o autoexame das mamas para reconhecer um problema ou um câncer de mama. Os homens têm que fazer o controle lá da próstata para reconhecer se há alguma anomalia nessa próstata. Ok? Então, prevenir é o melhor remédio ainda. Pessoal, volta para a questão. Eu quero só analisar qual quimioterápico deve ser escolhido para tratamento desse tipo de câncer. Aí nós vamos ver. Ó. O 1 matou um monte de células cancerígenas, tumorais, mas ele matou um monte de células... quer dizer, ficou viva um monte de célula cancerígena e ficou viva menos células viáveis, boas, normais. Então, o 1 tá menos. Olha só, o 2, nós temos uma quantidade de células cancerígenas e uma quantidade maior de células normais sobrevivendo. Opa, esse é bom. Esse é um bom. Tá? Então, eu já ficaria com o 2. Por hora. Espera aí que pode ter algum melhor. O 3, ele eliminou muitas células cancerígenas. Não, isso aqui são as células cancerígenas que ficaram vivas. E as células boas que ficaram vivas foram poucas. Então, o 4 de jeito nenhum. O 3, né? O 3. O 3, não. O 4, eu estava ao contrário, né, cara? O 3, mesma quantidade de células tumorais e viáveis normais, não serve. Já tinha eliminado. A 4 é que essa aqui teve uma viabilização muito grande de células tumorais. Então, não vou usar isso. Eu quero acabar com as células tumorais. E a 5 também elimina a 5. Então, a resposta correta para qual quimioterápico o indivíduo deve utilizar é a letra B. Ok? Questão B. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.